Uma pergunta: se a aspiração ardente pode, em determinados períodos, suprir a meditação. Nós tivemos um estudo, se chama Medita, Ação, parte 1, onde nós estivemos tratando de pontos básicos da prática da meditação, do sentido da meditação também. E aqui essa pergunta, ela é muito importante. A aspiração, ela é fundamental em todas as etapas do processo. Ela colabora com a prática meditativa, ela não substitui a prática meditativa, ela colabora. Então, a aspiração ardente é algo para ser mantido todo o tempo do processo. Então, por isso se chama ardente, ou seja, uma aspiração voltada para o alto, uma aspiração que está como um fogo, sempre com as chamas para o alto. Essa aspiração, ela faz um trabalho oculto sobre os corpos da personalidade. Então faz um trabalho sobre a mente concreta, a mente pensante, a nossa parte mais externa da mente. Faz um trabalho sobre o emocional e sobre o etérico físico. Em que sentido? A aspiração, ela vai estimulando em cada corpo, em cada nível, as melhores partículas, aquelas partículas da substância física, etérica, emocional e mental que são de vibração mais sutil, de vibração mais elevada. Então, essas partículas mais sutis sendo estimuladas, elas vão ganhando mais força, o seu potencial, a sua vibração vai se expandindo. Então, nós começamos a ter em nossos corpos um material, uma substância que pode responder aos impulsos internos com mais fidelidade, com mais estabilidade, porque são partículas mais sutis e o impulso interno ele é sutil também. A aspiração também faz um trabalho de ir repelindo, afastando para a periferia da aura aquelas partículas, aquelas substâncias que têm uma vibração mais grosseira. Vou dar um exemplo. Vamos supor que acontece uma situação e nós temos uma reação automática, emocional, diante daquela situação. Vamos supor que você tem um sentimento de ira, ou uma reação mental de crítica, alguma reação automática dos corpos, como é normal acontecer. Nós podemos vivenciar aquela reação de crítica ou aquela reação de ira, porque nós temos nos nossos corpos um material, uma substância que vibra na vibração da ira, ou vibra na vibração da crítica, ou do ciúme, ou seja qual for a reação. Então, a aspiração vai fazendo esse trabalho de organização dos corpos no sentido de levá-los a uma sutilização e uma afinação da sintonia com os níveis internos, porque a aspiração, estamos aqui supondo, que seja voltada para os mundos internos, voltadas para a alma e para o ser. Então, você mantém a aspiração ardente, você está automaticamente estimulando nos teus corpos as partículas mais sutis e afastando as partículas mais densas. Essas partículas mais densas, elas vão se estabelecendo na periferia da aura, vão perdendo a regência dos movimentos emocionais, instintivos, mentais. A uma certa altura,
elas vão se aglutinando e pode acontecer de haver uma investida dessas forças representadas nessas partículas, tentando retomar a posição que tinham numa etapa anterior. Então, o trabalho sobre si, o trabalho sobre o caráter, o trabalho da aspiração, isso está tudo interligado e faz parte também do que nós chamamos caminho longo, que é uma fase do nosso caminhar em que nós estamos trabalhando sobre nós mesmos para nos aperfeiçoar e para nos unir à alma, ao eu superior, ao universo. Então temos essa aspiração ardente. Agora, a meditação, ela vai fortalecer, construir a ponte entre a mente pensante e a mente interna, entre a pessoa humana e a alma. Então, a prática da meditação, a prática da observação de si, não, a observação desapegada de si mesmo, que isso deveria ser feito rotineiramente, não devia ocupar o nosso dia a dia, devia ser a nossa prioridade. Nós estávamos de fora dos movimentos automáticos, observando a nós mesmos e podendo então estar aí, exprimindo aquilo que a nossa consciência interna indica. A aspiração, então, se soma à meditação. Quando nós vamos ingressando no caminho breve, esta aspiração ardente vai se transformando numa identificação. Então, aquilo que era o objeto da aspiração, ele vai sendo o objeto da identificação. Então, você vai estar no caminho breve, que é uma fase mais avançada, né, desse processo. Você vai estar na vida, no cotidiano, no dia a dia, identificada com o teu ser interno. Você vai estar aqui como alma. Agora, pode acontecer que você não tenha uma condição prática em algum momento de vida de ter, como prescreve o caminho longo, momentos reservados para a meditação, para a prática da meditação, para o exercício da meditação. Não tem problema. Você pode estar no seu dia a dia, não? E é isso que estamos propondo aqui também, nesses estudos. Você pode estar fazendo o seu exercício de meditação enquanto está em atividade. Então, para isso é importante você estar numa atitude de serviço, sempre, qualquer que seja a situação de vida, nunca se permitir estar numa situação de vítima, não? Mas estar ali sempre ativamente a serviço daquela situação, daquelas pessoas envolvidas, na elevação da vida planetária, isso é muito importante. Então, nessa atitude de serviço, no seu dia a dia, você vai, todas as vezes que se lembrar, você vai se conectar com o teu ser interno. Seja por meio da aspiração, mas você faz a conexão consciente, como se você tocasse a campainha de um apartamento, você chama alguém com a campainha. Então basta você falar meu ser, ou Deus, ou universo, estou aqui. Uma palavra, duas palavras, três palavras, breve. Você faz esse contato quantas vezes você se lembrar. Ou se você já estiver mais no exercício do caminho breve, você vai fazer essa conexão se recolocando aqui como ser cósmico. Então, como se você estivesse assistindo a sua vida humana, como se fosse um sonho, e você está ali consciente de ser uma vida cósmica aqui, ser uma vida cósmica projetada aqui. Então, seja no caminho longo, seja no caminho breve, seja você com aspiração ardente, chamando o teu ser e fazendo esse contato com a intenção, brevemente, pode usar uma, duas palavras, como vimos, ou seja você estando
aqui retomando a sua identificação com a vida cósmica e se percebendo aqui como vida cósmica, neste sonho da vida humana, num caso ou no outro, você pode exercitar isso várias vezes ao dia. E isso tem uma função, tem um resultado, tem um trabalho sobre nós equivalente ao trabalho da prática da meditação, quando você se assenta para fazer o exercício. Então, prosseguimos. Gratidão.